Capítulo 734, Essência da chama de grau celestial. Tradução, Cyber-revisão, CYS. 7 respirações, isso também é bom. Isso é o tempo de 2 respirações a mais do que eu calculei. Dentro da Torre dos 9 Andares, no centro da cidade secular da Fênix, o senhor da cidade sorria enquanto falava. Eu nunca pensei que 100.000 anos após a família Nuyan ser destruída, eles poderiam de fato confiar no reino místico da divina Fênix que deixaram para trás para encontrar um garoto promissor como esse Nuyan Ming. Deve ter havido uma grande chance de sorte que levou a seus atuais resultados. Fada Feng respondeu tranquilamente. Era muito normal para gênios encontrarem chances de sorte. Daqueles artistas marciais dos reinos inferiores que foram capazes de andar pelas ruas da cidade secular da Fênix, 99% deles se depararam com alguma grande chance de sorte. Quanto aos artistas marciais do reino dos deuses, embora eles não tivessem encontrado alguma chance de sorte, a verdade era que nascer no reino dos deuses já era uma espécie de sorte. Quanto àqueles anciãos saprimos no reino dos deuses, não era estranho que eles encontrassem muitas chances de sorte. Em vez disso, seria mais estranho se não encontrassem. O senhor da cidade secular da Fênix disse: quem se importa com suas chances de sorte? O que eu gosto é a vontade desse garoto. Você não percebeu que a sua vontade ultrapassa em muito a de pessoas comuns? De vontade, talento e percepção, quanto mais longe no caminho das artes marciais você vai, mais importante será a vontade e a percepção. Estou tendo um bom pressentimento deste esse garoto. Talvez em um futuro distante, ele possa ter uma pequena chance de se tornar um personagem de nível ancião no clã da Fênix ancestral do Reino dos Deuses. Vou dar-lhe mais alguns recursos para ajudá-lo e depois ver como ele cresce. Se interferirmos muito, isso pode afetar negativamente o seu destino. Quando Lin Ming se afastou do espelho de transformação divino, o velho Junho disse com uma expressão satisfeita: você durou no mundo da aniquilação pelo tempo de 7 respirações. Você obteve as qualificações para perceber o totem da Fênix ancestral por 4 dias. Além disso, desde que você derrotou o primeiro mundo na primeira vez, são outros 7 dias de meditação. Isso é um total de 11 dias que você pode usar. Quando o velho Junho parou de falar, Huopi estava estupidamente assustado. 11 dias. Ele só ganhou as qualificações para perceber através da meditação por 3 dias. Huo Yu ganhou 4 dias e Huo Wenlong ganhou 5 dias. Era necessário juntar os dias dos 3 para mais ou menos se comparar com o tempo de Lin Ming. Além disso, quando aquele velho Junho disse que Lin Ming ainda tinha 7 dias por romper o primeiro mundo, isso significava que ele nem usou o tempo que ele já tinha antes. Ele não tinha usado seu tempo e mesmo assim ele já havia feito tal progresso. Depois que ele usar seu tempo, então ele não se tornaria ainda mais uma aberração. Huopi engoliu em seco. Ele pegou um talismã transmissor de som e passou a notícia antes de sair. Assim que Huo Wenlong estava prestes a entrar em sua dimensão, uma chama brilhou na frente dele e ele ouviu a mensagem de Huopi. Suas pálpebras se contraíram e então ele apertou o talismã transmissor de som até ele ficar em pedaços. Rangendo os dentes, Huo Wenlong entrou em sua própria dimensão e imediatamente começou a treinar. Nesse momento, Lin Ming já havia ido em direção ao corredor celestial. Ele estava preparado para meditar sobre o totem céu flamejante. O tempo de 11 dias era suficiente para que sua compreensão do totem da Fênix ancestral subisse para outro nível. Assim que ele estava prestes a abrir o encantamento da porta da câmara do totem céu flamejante, uma transmissão de som de verdadeira essência soou de repente em seu ouvido:
No Yaming, venha para a torre central da cidade secular da Fênix. Lin Ming ficou surpreso. Ele estava na cidade secular da Fênix durante um tempo suficiente para saber que a torre central era a mansão do senhor da cidade secular da Fênix. Essa foi a Senhor Fada Feng. Lin Ming ponderou sobre isso por um momento antes de caminhar em direção à torre central. No tempo de apenas uma vara de incenso, ele chegou ao seu destino. A torre central tinha 9 andares e cada andar tinha 111 pés de altura, de modo que a altura total era de 999 pés. O clã da Fênix ancestral adorava o número 9. Depois de 9 era 10. Depois de 99 era o 100. Depois de 999 era o 1000. 9 naturalmente voltava para 1, simbolizando Sansara. De 9 para 1, isso representava uma fênix renascendo através do Nirvana. Quando Lin Ming chegou à torre central, já havia um guia esperando por ele na parte inferior. O guia levou Lin Ming diretamente ao topo no 9º andar. Lin Ming abriu uma porta de madeira feita de madeira de árvore para sol de 10.000 anos. Quando Lin Ming entrou no salão, viu uma mulher vestida de vermelho sentada num trono de fênix. Ao lado dela estava um velho com cabelos ruivos. A mulher vestida de vermelho parecia ter entre 30 e 40 anos, mas todo o seu corpo emitia uma aura nobre e grandiosa. Quanto ao velho ruivo, embora parecesse esfarrapado, seus olhos na verdade brilhavam com uma luz ofuscante e afiada. Lin Ming foi completamente incapaz de ver através do cultivo desses dois. Júnior no Yaming cumprimenta os senhores. Lin Ming respeitosamente se curvou. Ele já havia adivinhado a identidade desses dois. A mulher vestida de vermelho era a emissária supervisora, Fada Feng, e o velho era o senhor da cidade secular da Fênix. No Yaming, você deve ter adivinhado meu status. Eu sou a emissária supervisora da cidade secular da Fênix, Fada Feng, e ao meu lado é o senhor da cidade secular da Fênix, Lan Yansang. Minha cidade secular da Fênix é um dos 3 lugares para julgamento de fundação de nível rei que o clã da Fênix ancestral, no reino dos deuses, estabeleceu nos reinos inferiores. Além de nós, há também a cidade da Fênix Chama Sagrada e cidade da Fênix Fuxi. Como alguém que veio para a minha cidade secular da Fênix, você pode ser considerado um discípulo da minha cidade secular da Fênix. Nós dois temos um toque de destino com você. Nós assistimos seu teste dentro do espelho de transformação divino e seus resultados foram excelentes. No entanto, você deve se lembrar de que o universo é ilimitado, sempre há picos mais altos e aqueles acima de você. Você não deve afrouxar. Como um artista marcial dos reinos inferiores, você está longe de alcançar o padrão do reino dos deuses. O vasto mundo do reino dos deuses supera qualquer coisa que você possa imaginar. Sim, este discípulo vai se lembrar disso. Lin Ming fez uma reverência. Na verdade, ele não precisava que a Fada Feng o lembrasse disso, ele estava bem ciente de quão aterrorizante o reino dos deuses realmente era. 3.000 mundos ilimitados, um total de 1 bilhão de mundos, estavam constantemente enviando elites extraordinárias para o reino dos deuses. Quanto ao continente da queda do céu, seu mundo foi arruinado em alguma catástrofe há 100.000 anos, fazendo com que ele caísse das outrora alturas elevadas da qual desfrutava. Assim, os outros mundos provavelmente enviaram ainda mais gênios do que qualquer um poderia imaginar. Se uma elite proeminente aparece a cada 100 anos, então, de 1 bilhão de mundos, em apenas 100.000 anos, 1 trilhão de gênios ascenderia. Além disso, esses indivíduos eram todos gênios entre os gênios, potências inigualáveis de sua geração que ficavam no auge de seus mundos. E além dessas pessoas, as do reino dos deuses eram ainda mais aterrorizantes.
Essas pessoas eram os descendentes dos anciãos saprimos do reino dos deuses, seus pontos de partida eram muito melhores do que os dos artistas marciais dos reinos inferiores. Esta cidade secular da Fênix com a qual ele tinha entrado em contato não podia nem mesmo ser considerada a ponta do iceberg do reino dos deuses. Muito bom. Como discípulo da minha cidade secular da Fênix, é minha responsabilidade dar-lhe orientação. Sendo esse o caso, eu agora darei a você 2 chances de sorte. Enquanto a fada Feng falava, ela balançou o dedo e 2 luzes vermelhas voaram para a mão de Lin Ming. Isso era um pergaminho de jade e uma caixa de jade. Lin Ming olhou através do pergaminho de jade. Esse também era um registro detalhado sobre as experiências com as leis do fogo, mas seu nível de perfeição e profundidade ultrapassou em muito o pergaminho de jade que a fada Feng tinha concedido a ele anteriormente. Parecia que esses 2 pergaminhos de jade tinham a mesma origem, havia muitos lugares que eles confirmaram e preencheram as lacunas um do outro. Se ele pudesse meditar ambos, então ele teria o dobro dos resultados com metade do esforço. Fada Feng disse, este é um pergaminho de jade deixado por um ancião do clã da Fênix ancestral antes que ele sofresse o Nirvana. Ele também foi meu primeiro mestre. Agora, permito que você use isso temporariamente como referência. No entanto, você deve devolver esse pergaminho de jade para mim antes de sair da cidade secular da Fênix. Enquanto Lin Ming ouvia isso, ele ficou atordoado. Isso era uma relíquia deixada pelo primeiro mestre da fada Feng. Então, o grau em que fada Feng valorizava esse pergaminho de jade poderia ser imaginado. Lin Ming se curvou profundamente, gravando essa bondade em seu coração. Embora a fada Feng dissesse que guiá-lo era sua responsabilidade, para ele, essa era uma grande chance de sorte. É melhor caminhar do que ler. O registro nesse pergaminho de jade é apenas para você ter uma referência. Somente quando você começar a compreender seu próprio estilo, você ganhará a habilidade de alcançar reinos mais altos nas artes marciais. Mas há também outra chance de sorte. Abra e dê uma olhada. Sim. Lin Ming guardou reverentemente o pergaminho de jade e abriu a caixa de jade. Quando a caixa de jade foi aberta, uma rica energia de origem do atributo fogo escapou. Uma explosão sufocante encheu o ar, como se quisesse rasgar Lin Ming ao meio. Nesse momento, a semente do deus herege começou a tremer levemente, parecia estar extremamente animada. Lin Ming ficou chocado. Isso poderia ser essência da chama. Lin Ming olhou para baixo. Dentro da caixa de jade, no centro havia um casulo que brilhava como fogo, iluminando o exterior com um brilho vermelho. Isso realmente era uma essência da chama. Não apenas isso, mas tinha uma classificação extremamente alta. Fada Feng disse, esta é uma essência da chama de grau celestial de nível médio, chamada chama da estrela abrasadora. Será muito benéfico para você perceber o conceito de aniquilação. Chama da estrela abrasadora. As sobrancelhas de Lin Ming se ergueram. Para queimar uma estrela, isso era muito arrogante. Fada Feng notou que Lin Ming estava pensando e sorriu levemente. Ela disse, o nome desta essência da chama representa apenas como ela foi formada, não seu nível. Embora a essência da chama na sua mão seja a chamada de chama da estrela abrasadora, a verdade é que seu nível é muito baixo para queimar uma estrela. Acima de uma essência da chama está a chama elemental, que é ainda mais forte. Para o atual você, até absorver essa essência da chama de grau celestial de nível médio já é muito difícil. Isso já considerando que sua compatibilidade com o fogo é extremamente alta, você está longe do nível de poder entrar em contato com uma chama elemental.
Enquanto Lin Ming ouvia a fada Feng falar, ele foi subitamente iluminado. A chama da estrela caída que ele já havia absorvido era uma essência da chama que foi produzida durante a queda de um meteoro. A classificação da essência da chama que um pequeno meteoro poderia formar era naturalmente baixa. Mas, se foi formada quando duas estrelas que colidirão, era difícil imaginar que tipo de essência da chama nasceria. Embora as condições para a formação de uma essência da chama fossem muito duras, o universo era tão vasto que o total de essências da chama era extremamente aterrorizante. Além disso, uma vez que uma essência da chama nascia, era extremamente difícil ser destruída. Depois de ser acumular por várias centenas de milhões de anos ou mesmo bilhões de anos, o número de essências da chama alcançaria números impressionantes. Fada Feng disse: o mundo da aniquilação dentro do espelho de transformação divino não é algo com o qual o mundo do calor abrasador possa se comparar. Acima do calor abrasador é a aniquilação. Você pode desistir de qualquer ideia de romper o mundo da aniquilação com apenas força absoluta. Você deve compreender completamente as leis do fogo para fazer isso. Absorver a chama da estrela abrasadora será útil para você perceber as leis da aniquilação. Mas lembre-se, uma essência da chama é como uma arma, é apenas um fator externo. Sua vontade e sua compreensão das leis, essas são suas maiores forças. Se você puder persistir dentro do mundo da aniquilação pelo tempo de 20 respirações, então volte e procure por mim. Eu vou te dar mais algumas orientações. Sim, senhor. Lin Ming inclinou-se profundamente antes de se despedir. Ele não foi ao corredor celestial para meditar o totem da fênix ancestral. Em vez disso, ele voltou para sua própria dimensão, fechou a porta e começou seu isolamento de portas fechadas. Lin Ming tirou a caixa de jade selada do seu anel espacial. Uma essência da chama de grau celestial de nível médio. Para a fada Feng, isso não era nada. Mas, se isso fosse colocado no continente da queda do céu, seria o suficiente para enlouquecer todos os artistas marciais da destruição da vida, que são do atributo fogo. Até mesmo os anciãos saprimos do reino mar divino, do atributo fogo, ficariam com os olhos vermelhos de ciúmes. Acima de uma essência da chama é na verdade uma chama elemental. Lin Ming respirou fundo. Isso também estava dentro de suas expectativas. Assim como um artefato santo estava acima da classificação dos tesouros, as 9 classificações de essências da chama eram apenas para os reinos inferiores. Dentro do reino dos deuses, existiam existências naturalmente mais poderosas e aterrorizantes. Eu me pergunto o quanto minha força aumentará depois que eu absorver essa chama da estrela abrasadora. Lin Ming respirou fundo, seus olhos brilhando de excitação.